Meus irmãos, boa noite. Meus irmãos, boa noite. Qualquer lugar sempre é na segunda vez, né? Para mim é uma grande alegria, me sinto muito honrado, um privilégio de poder retornar aqui, na Fort Myers. A última vez foi em 2019, se não me falha a memória. E algumas coisas aconteceram conosco nesses anos que se passaram. Selma ficou mais bonita. Eu acho que eu diminuí um pouquinho. Eu costumo brincar com os irmãos que alguns anos atrás eu tinha 1,96 m. Daqui um pouco me medi 1,95 m. Daqui um pouco 1,94 m. Acho que diminui mais alguma coisa. E nossa Nathalie, grande amiga da Kekel, está com 19. Se Deus permitir, vai estar casando o ano que vem. Está em compromisso com o Pedro, que é filho de um pastor muito amigo nosso da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Bianca, nossa filha do meio, junto com Marcelo, seu marido, foram instrumentos de Deus para nos trazer o primeiro neto, que é o Jordan, que está com 1 ano e 1 mês, agora vai completar 1 ano e 2 meses. E a mesma Bianca já está esperando o próximo também. Se Deus permitir, fevereiro do ano que vem, o pequenino ou a pequenina vai estar aí. Eric, Catarina estão bem também, graças a Deus. E continuamos servindo ao Senhor com alegria, consagrando a Ele a nossa vida, nosso tempo, todas as coisas que Ele nos tem dado. Um grande privilégio, um grande prazer poder rever a face de alguns irmãos que nós já conhecíamos, outros novos. Temos visto como a igreja tem prosperado, tem progredido e nós louvamos ao Senhor por isso, amém? Quero te convidar a se levantar do seu lugar, dar um abraço em 10 pessoas, é por mim esse abraço, como eu não consegui abraçar todos, então, por favor, sem querer importunar, Romanos capítulo 8, verso 28. Vai servir como base a uma reflexão que quero fazer com vocês nessa noite. Esse texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são ou foram chamados segundo o seu propósito. Esse verso traz a palavra sabemos, cuja raiz eido significa percebemos, compreendemos, fomos esclarecidos, fomos iluminados. O Senhor nos tem aberto os olhos para esse texto que já conhecemos assim mais profundamente há uns 32 anos e que trouxe um grande impacto para nossas vidas, mas nesses últimos meses, essa palavra sabemos, ela tem ficado em destaque. Porque ela representa coisas que ou nós sabemos, ou deveríamos saber, ou se nos esquecemos, precisamos resgatar com máxima urgência. Esse verso 28 de Romanos 8 nos revela 7 coisas que nós ou sabemos, ou precisamos saber, ou precisamos resgatar, se já nos esquecemos, e eu quero meditar um pouquinho com vocês a respeito disso. Sendo que a primeira coisa que nós sabemos, ou que deveríamos saber, ou se já nos esquecemos, precisamos resgatar, é que Deus existe. Quantos concordam comigo? Diga amém. Parece algo simples, óbvio, mas não é tão simples e tão óbvio assim. 1 Coríntios capítulo 8, os versos 5 e verso 6, Paulo nos fala que
existem muitos que se chamam deuses, quer nos céus ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Paulo diz: todavia, para nós, que sabemos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, como cantamos nessa noite, para a glória de Deus. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas sem exceção, e nós também por Ele. Há muitos deuses, muitos senhores, e alguns que chegam ao cúmulo de se considerarem, de se chamarem deuses, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Muitos atribuem divindade a pessoas, a coisas. Todavia, para nós que não seguimos a opinião alheia, nós que não vamos no fluxo da maioria, talvez, nós que não somos influenciados por aqueles que se consideram deuses, talvez autoridades, reis. Você vai vasculhando a história, pesquisando a história e vendo que tantos chegaram à loucura, ao cúmulo de se considerarem deuses. E alguns, talvez não se considerando mais terceiros, pessoas, atribuindo divindade a essas outras pessoas, talvez proeminentes, importantes, talentosas, ou até a coisas. Mas nós não seguimos a maioria. Todavia, para nós, para mim e para você, há um só Deus, que não é apenas Deus, mas é o Pai. Quem tem Deus como Pai, diga amém, aleluia. Um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, tudo absolutamente pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. E um só Senhor, um só Kyrios, um só Rei, que é Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, não seguimos a maioria. Você pode dizer para quem está do seu lado: nós não seguimos a maioria. Para nós, há um só Deus. Não seguimos opinião alheia, na verdade, né? Talvez não seja nem a maioria, mas outras opiniões. Mas quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, onde o escritor de Hebreus já começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não veem, e vai trazendo uma lista enorme, muito preciosa, de pessoas que alcançaram testemunho por sua fé. O verso 6, um verso chave, ele nos leva a um entendimento um pouquinho mais profundo, pois diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então estamos mergulhando um pouquinho mais. Deus existe. Para nós há um só Deus, o Pai. O escritor de Hebreus agora está falando sobre aqueles que se aproximam de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas importantes. Em primeiro lugar, creia que Ele existe. E que se torna, em segundo lugar, galardoador dos que o buscam. Eu acho que essa passagem nos compromete ainda um pouco mais. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E eu falei sobre, de repente, a opinião alheia, mas você há de convir comigo que talvez não seja necessário, né, ser um cristão para crer que Deus existe. Talvez você pode até abordar alguém aí nas ruas e perguntar: você acredita em Deus? E a pessoa: não acredito em Deus. Alguns tiram o chapéu, né? Alguns demonstram reverência, porque acreditam em Deus, mas o escritor está dizendo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas creia também que Ele é galardoador.
cujo significado é aquele que recompensa, que retribui, que premia os que o buscam. Nós cremos que Deus existe. E cremos que todas as vezes que nos chegamos a esse Deus, a esse Pai, nos aproximamos dele pela fé e através de Jesus, que é o novo e vivo caminho, nunca voltamos com as mãos vazias. Nunca voltamos frustrados. Ele é o bendito Deus que não rejeita as nossas orações, nem aparta de nós a sua graça. E como um pai amoroso sempre está com seus ouvidos atentos para nos ouvir e com seu coração dadivoso e preparado para nos recompensar todas as vezes que nós recorremos a Ele, nos aproximamos dEle. Você está conseguindo compreender isso? Então significa que aquele que sabe que Deus existe e que tem um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e que se aproxima dele crendo que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, essa pessoa se torna dependente de Deus, não vive mais sem Deus, porque sabe que encontra em Deus as respostas para os seus questionamentos, para as suas crises, para os seus problemas, para os seus temores, a direção para a sua vida, a luz para o seu caminho, o consolo para as suas crises. É algo incompatível saber que Deus existe e não se aproximar dele e não crer que dele virá a recompensa. Isso gera dependência, isso gera busca contínua, busca constante. É um investimento com um retorno maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus existe. Você pode dizer para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga, meu irmão, Deus existe. E Ele é galardoador dos que o buscam. Então, saber que Deus existe, na verdade, gera dependência dEle, mas não para por aí. Romanos, capítulo 1, verso 20. Paulo vai escrevendo e dizendo que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, bem como a sua própria divindade, claramente se percebem, se reconhecem, desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Através da criação, sabemos que Deus existe. Percebemos a existência de Deus. Vemos claramente o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus está espalhada por toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza existem homens e mulheres, pessoas tão ocupadas, tão distraídas, tão superficiais em suas vidas que não conseguem perceber a existência de Deus. Não tem tempo para parar, para refletir na sabedoria, no poder do nosso Deus. Todo dia o sol brilha, a sua luz irradia, o seu calor nos aquece. E os benefícios desse raio vêm sobre nós para sintetizar a vitamina D, não é isso? A terra onde habitamos gira em torno de si mesmo. Movimento de rotação, é isso? Me ajudem aqui. Em torno de 1.600 quilômetros por hora. E nós não somos lançados
do espaço. Com esse movimento, 24 horas de um dia se passam. O sol nasce e o sol se põe. Pelo movimento da Terra, que gira em torno de si mesma, mas nos 365 dias do ano ela faz um movimento de translação. É isso? Vai me ajudando aí, irmão. Numa velocidade de aproximadamente 176 mil quilômetros por hora. Em volta do Sol. De janeiro passa fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A Terra e o Sol, que estão numa galáxia chamada Via Láctea, se não me falha a memória, me ajudem os que são bons, que é uma das quase 2 trilhões de galáxias que existem somente na parte visível que foi criada, que compreende a 5% do universo. 5% do universo, com quase 2 trilhões de galáxias, e cada galáxia é criada contendo, ou melhor, em torno de 200 bilhões de estrelas. Isaías 40, verso 26, Isaías diz que o Pai chama as estrelas pelo seu nome. Todas elas bem contadas, Ele tem a conta das estrelas. Os cientistas dizem que, por mais que não percebamos, as estrelas se diferem em cor. Cada uma delas tem uma cor diferente. Quem fez isso? Quem criou todas as coisas? Isaías 40, verso 12, diz que Ele, na concha de sua mão, mediu as águas. A vir do Brasil aqui para os Estados Unidos, passa um pouquinho, por cima de águas, para ir para a Europa também. Quando eu fui para o Japão, desespero, olhando no GPS ali dormia, acordava, e o oceano. Saí na quarta, cheguei na sexta. Na concha de sua mão. Mediu os céus a palmos. De vez em quando eu meço algumas coisas na minha casa. A mesa, com o meu pequenino palmo, que talvez seja maior do que o da maioria aqui. Mas Deus, que eu creio que existe, Ele mediu os céus. Reuniu em 1/3 de um éfa o pó da terra. Pesou os montes e os outeiros em balanças. Eu creio que Deus existe através das coisas que foram criadas. Você crê que Deus existe? Isso não é um crer superficial, isso tem que mexer com o nosso coração, mexer com a nossa vida, nos levar a viver como pessoas que verdadeiramente conseguem contemplar pela fé essas coisas. Viver nessa perspectiva, não alienados. Efésios 4:18, se não me falha a memória, Paulo escreve sobre aqueles que são alheios à vida de Deus.
pela ignorância em que há neles, pela dureza dos seus corações, gente alheios à vida de Deus. O curioso, fui olhar na raiz da palavra, é alienado. Tem gente que é alienado, e às vezes dentro da igreja alienado, não pensa em Deus, não se aproxima de Deus. Hebreus 11, crendo que Ele existe, e essa fé nos leva a uma dependência. É mais, eu quero mais, eu não posso viver sem Ele. Eu sei que sempre serei atendido, acolhido, abençoado, todas as vezes que me chego a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabemos, primeiro ponto, que Deus existe. Ou deveríamos saber, ou se esquecemos, precisamos resgatar isso em nome do Senhor Jesus e sair daqui de uma forma completamente diferente. Começarmos a viver de uma forma completamente diferente. Não interessa a sua vida, a realidade em que você está inserido. Se você crê que Deus existe, se você sabe como é a palavra que Paulo utilizou em Romanos 8, 28, acabaram-se as crises na sua vida. Amém, irmãos? Segunda coisa que sabemos, ou deveríamos saber, ou se nos esquecemos, precisamos resgatar. Deus tem um propósito. Pode dizer para quem está do seu lado, Deus tem um propósito. Encontramos essa palavra propósito aí no verso 28 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sua determinação, seu plano, seu propósito. Deus é um Deus de propósito. Efésios 1, verso 9, Paulo diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, quer as dos céus como as da terra. Aí Paulo diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo ou conforme o conselho da sua vontade. Verso 12 ainda fecha dizendo: a fim de existirmos, de sermos para o louvor de sua glória. Põe a mão no teu coração e diga: eu existo para a glória de Deus. Então vê o que Paulo diz aí, Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, para que possamos saber, não apenas que Deus existe, mas que Deus tem um propósito. Que propósito é esse? Verso 29 de Romanos 8 nos traz em detalhes. O verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que ele está querendo dizer? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito de uma grande família. Efésios 4, verso 13, a palavra diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, da maturidade de Cristo. O propósito de Deus é ser o pai de muitos filhos, verso 29 de Romanos 8, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus, o primeiro, o primogênito dessa grande família formada com filhos semelhantes a Jesus. Propósito de Deus. Você sabia
Talvez você tenha planos, sonhos, projetos em sua vida, problema nenhum. Desde que uma pessoa cujo maior anelo e desejo é ser semelhante a Jesus realize esses projetos, porque a sociedade está precisando, inclusive. Toda parte, a carência da glória, da graça, do caráter, do carisma, do amor de Jesus. E é justamente por isso que, através desse propósito, eu e você podemos fazer toda a diferença, onde quer que estivermos. Sendo mansos e humildes como Jesus. Sendo servos como Jesus. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Amando como Jesus. Perdoando como Jesus. Cumprindo a missão que recebeu do Pai como Jesus. Pregando o Evangelho como Jesus. Vivendo em santidade como Jesus. Andando como Jesus andou. Você sabia que Deus tem um propósito? Paulo sabia. E Deus usou Paulo para nos ajudar a saber, a não nos esquecer. E se porventura viermos a nos esquecer, resgatarmos isso imediatamente, porque é triste uma vida sem propósito. Uma pessoa que não sabe o propósito da sua existência. Nós cantamos, tu és a razão de eu existir. Para a tua glória foi que eu nasci, tu és a minha vida. Eu vivo para a tua glória. Eu preciso saber disso. E viver para a glória de Deus é viver como Jesus viveu. Seguindo os passos de Cristo. Na verdade, vivendo por meio dele, através dele. 1 João 4:9, João diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 2 Coríntios 5:17, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E voltamos para o que nós falamos de Efésios 4:13, até que cheguemos à medida da estatura, da plenitude. Recriados em Cristo, para nos desenvolvermos em Cristo, na comunhão com Ele, sermos aperfeiçoados continuamente. Será que alguém consegue viver sem propósito? Até vai empurrando aí. Mas com certeza, uma vida muito irregular, cheia de altos e baixos, cheia de crises, de conflitos. Uma vida triste que entristece também os que estão à sua volta. Deus existe. E Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Olha nos olhos de quem está do seu lado e diga, você já está se tornando mais semelhante a Jesus. Pois somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor. Diga para o seu irmão, eu preciso
de ti, querido irmão, precioso és para mim. Amém. Sabemos que Deus tem um propósito e sabemos qual é o propósito de Deus. Amém, queridos? Terceiro e último, hoje vamos parar. São 7, mas vamos ficar nos 3 primeiro. Sabemos que Deus existe, sabemos que Deus tem um propósito. E a terceira coisa que sabemos, ou deveríamos saber, ou resgatar, se já nos esquecemos, é que o propósito de Deus é eterno. Por isso não olhe para mim assim, ele descobriu um negócio. Eu não descobri nada. Não descobri nada. Não. Efésios 3, verso 11 diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno, perpétuo, ininterrupto são os significados. Efésios 1, verso 4 diz: e nos elegeu nele, antes da fundação do... Se fica difícil, Efésios 3, 11, o eterno propósito, aí Deus é tão misericordioso que nos dá a referência da fundação do mundo, para ajudar mais um pouquinho. Porque você crê que o mundo foi criado, sim ou não? Só que eu e você fomos escolhidos, eleitos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, aleluia! Para que fôssemos, ou para que sejamos, irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis, perante Ele. Olha só. Quer dizer, o mundo não havia sido criado ainda, mas Ele já tinha essa vontade. Ele já tinha esse desejo, Ele já tinha esse propósito. Que coisa impressionante, irmãos. Antes da fundação do mundo, decidiu ter um povo santo, um povo irrepreensível. Ter ante Ele comunhão, intimidade, em amor. Uau! 2 Timóteo 1, verso 9, se não me falha a memória, diz que Ele nos chamou e nos salvou com santa vocação, não conforme as nossas obras, ou segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, cujo significado é propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É isso mesmo? Segunda Timóteo 1:9. Antes dos tempos eternos. Vai lá, é isso mesmo. Nos salvou e nos chamou. Santa vocação, vocação chamada. Não segundo as nossas virtudes ou as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, que é propósito e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Desde os tempos eternos, diz essa versão, que eu não sei qual é, mas a revista atualizada diz antes dos tempos eternos. Que tempo é esse, irmão? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 55. Bem vividos. E eu brinco com a minha esposa e digo: olha, estou envelhecendo feliz, porque eu sei qual é o propósito da minha existência. Não estou em crise porque os cabelos estão ficando brancos. Não. Minha vida tem propósito. Mais importante do que a idade, do que a realização dos meus sonhos, é a realização do propósito de Deus. Pois antes da fundação do mundo, Ele
determinou isso e por graça de Cristo, eu e você fomos colocados nesse propósito. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Aleluia! O propósito de Deus é eterno. Você já está nele. Você não está atrasado. Que vida é essa que você vive? Que alvo que você quer alcançar? Qual é a referência da sua vida? O modelo que você segue? A segunda vontade de Deus é Cristo. É que a glória do seu Filho se manifeste na nossa vida, em minha vida, em tua vida, e nós sejamos como Ele instantaneamente? Não! É muita glória. É perfeição. Mas progressivamente, sim. Ainda com deslizes involuntários, sim. Mas para quem tem alvo, para quem tem objetivo, sempre é melhorando, progredindo, avançando, com possibilidade sempre de se levantar quando cai, de se quebrantar e se humilhar quando erra, de pedir perdão, de perdoar. De crer, de confiar, de restaurar. Jamais sendo vencido, afastado, apartado, porque esse sempre foi o propósito de Satanás, que sempre se levantou contra o propósito de Deus. Deus existe. Deus tem um propósito. E o seu propósito é eterno. Eu fico imaginando uma igreja onde todos têm o propósito de Deus como propósito de sua vida. Eu acho que aqui tem. Porque o pastor de vocês é sorridente. Ele é um pastor feliz. Eu imagino que vocês não dão trabalho. Eu acho que vocês trabalham, né? Não dão trabalho. A calça está sempre rindo, está sempre feliz. Glória a Deus.